pasamos que es necesario para el que yo menguo. Graças a Deus, estamos aqui para continuar o estudo bíblico e hoje vamos terminar, se Deus permitir, o capítulo 3 do Evangelho segundo João. Na semana passada, chegamos até o versículo 30, que comentei, não é? Que é um dos que mais gosto, que é este, não é? É necessário que ele cresça e que eu diminua. E foi o que comentou como tínhamos visto na semana passada, o João Batista, quando soube que, bom, os discípulos dele comentaram que todo mundo seguia o Senhor Jesus, não é? E eles preocupados de que cada dia era menos os que seguiam o João, mas ele estava feliz porque aqui diz, não é? Essa minha alegria está cumprida, ou seja, é porque ele tinha uma confirmação de parte do Espírito Santo de Deus, né? Que, que tudo que o Espírito Santo tinha falado para ele e tudo que estava profetizado se estava a cumprir, era uma confirmação. O facto de que o Senhor Jesus cada dia era mais reconhecido pelas pessoas. E até treinamos este versículo, que é o 30, que está aqui. Aqui fica em duas partes, mas pronto, é este. Que é que non dei auxainen eme de elatustai. É que não é aquele, eh, deve, aquele fala do Senhor Jesus, não é? Aquele deve, dei quer dizer deve, não é? Deve ou é necessário ou é obrigatório. Deve é mais, é mais, gosto mais, é mais usual, normal escutar esse significado deve. Aquele deve crescer. A mim, já comentamos que tem muitos significados, mas se utiliza para comparar. É tipo, neste lado, ele crescer, aquele. E nesta mão, a mim, minguar. Assim de simples no grego, não é? São só 6 palavras, é muito simples. Claro que interpretar no português ou espanhol son más palabras. Por exemplo, tudo isto não é necessário ele cresça, que ele cresça e eu diminua. Muito bem, continuemos. Não vamos parar mais nisso, vamos para frente. Versículo 31 vai ser a irmã Paula, a irmã Rebeca o 32 e eu o 33. Quando acabarmos, nos distribuímos os últimos 3, tá bem? Já sabemos a dinâmica. Primeiro são 2 voltas, 2 rondas. Na primeira é simplesmente ler e compreender. E na segunda, depois de ter pensado um pouco no que lemos, fazer perguntas ou aportar informação, fazer comentários. Não precisa ser algo assim muito elevado, não é simplesmente o que cada um pensa, sente, ou se Deus lembra de alguma coisa, também é importante. Muito bem, comecemos. 31. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. 32? Uhum, 32? sim, Aquello que ele viu, eu viu, isso testifica e ninguém aceita o testemunho. aquele que aceitou o seu testemunho se confirmou que Deus
é verdadeiro. Perguntas e comentários. 31. Aqui neste versículo 31, não é? Nós vê-se aqui a soberania de Jesus, não é? Porque ele é antes que o mundo existisse, não é? Como ele diz, e aqui diz aquele que vem de cima, aquele é Jesus, não é? Pelo menos eu compreendo que aquele que aqui sim, sim, penso que eu ia dizer que de cima já completava o de baixo, mas não, não estão ligados. O versículo de cima, onde ele diz ele cresce e que ele diminua, não é continuação do 31, não é? Mas aquele que vem de cima é Jesus, que é sobre todos, aquele que vem da terra e fala da terra, aquele que vem do céu é sobre todos. É, é assim, é um bocado como dizer o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido de espírito é espírito. E é assim, aquilo que eu estou a entender aqui neste versículo é que quando as pessoas. eh, Jesus traz aquilo que a gente não consegue ver, não é? Porque ele é sobre todos, tudo o que vem do céu, não é? A terra está limitada, quem é da terra, mas ele está muito, muito além daquilo que se passa na terra, não é? Porque aqui, como eu estava a dizer, o que eu entendo aqui neste versículo, aqui vê-se a grandeza, a divindade, não é? O poderio de Jesus, de estar acima de qualquer coisa da terra. Não sei se me estou a explicar muito bem, mas é mais ou menos isso que eu queria partilhar. O Ivan me corrija agora aí completo. Eu penso que ainda há muita coisa para dizer, mas eu também não sei explicar muito bem. Não, mas a irmã ia muito bem, ou seja, aquele que vem de cima é sobre todos. É natural que é o Senhor Jesus, porque ele é Deus, não é? Ele sempre esteve naqueles lugares celestiais, não é? Que nós ainda não vemos. Bom, tem pessoas que já tiveram visões disso, não é? E também os escritores bíblicos que tiveram essa bênção de ver aqueles lugares, não é? Mas o Senhor Jesus, então, é quem desceu e nasceu, não é? Veio para Uhum. morar entre nós, exatamente. E quando fala esta frase, aquele que vem da terra é da terra e fala da terra, também a irmã Paula tem razão, como o próprio João disse em outros versículos, que acho que está em cima, neste mesmo capítulo, que é aquele que é nascido da carne e carne, não é? E quem é do espírito, espírito. E aqui também o João Batista dá uma resposta aos discípulos dele. Primeiro diz, não é necessário que ele cresça e eu diminua. Ou seja, o João Batista de várias maneiras tenta explicar para eles. Primeiro no 28, não é? Uhum. Vamos no 27, no 28, fala de coisas que aconteceram para eles relembrar. Depois ele fala uma pequeníssima comparação, tipo como o Senhor Jesus gostava muito de falar com parábolas. Este não é tão detalhada, mas faz uma comparação muito boa com algo simples para eles compreender porque ele estava feliz mesmo assim. Depois, João Batista, já para não ter mais dúvidas, ele disse para os discípulos: olha, é que é necessário que seja assim desse jeito mesmo. E, finalmente, explica mais para eles algo interessante. Que o Senhor Jesus veio do céu, não é? E aqui diz, não é? E que é sobre todos, incluindo ele, o João Batista, e que o João Batista, que é humano, que é carne, como disse a irmã Paula, mesmo, olha, que não é qualquer pessoa, não é? O Senhor Jesus falou muito bem de João Batista, disse que, e vamos ver mais à frente, que não houve outro profeta como João Batista. Dos humanos
imperfeitos, não é? Porque o Senhor Jesus é humano, mas ele é perfeito. É uma diferença muito grande, não é? Mas dos humanos imperfeitos como nós, eh, somos esto, não é? Aquele que vem da terra, João Batista. É da terra, ou seja, João Batista não veio do céu, é da terra. E ele fala da terra, ou seja, ele está a esclarecer algo assim fundamental. Eh, tipo, de forma mais simples. Por mais que eu fale bonito, por mais que, sim, o Espírito Santo, João Batista era cheio do Espírito Santo, não é? E, e o Espírito Santo, através de João Batista, convertia as pessoas, aceitavam, ou se arrependiam, eram batizados na água para o arrependimento, que era o que pregava João Batista, arrepentivos, né? Mas, deixem ver se encontro por aqui. Hum, 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 Olha, purificação. Eh, chu, chu, hum. Bom, enfim. Ah, sim, sim. Já lembrei. Espera aí. Ah, não, é que estou a pensar no futuro, mais em frente. Ah, então não vou falar Bueno, já. Para completar a ideia vou ter de fazer. Não queria me adiantar. João Batista tinha o espírito de Elias, falavam, não é? A porção do Espírito Santo como Elias, e por isso muitos acreditavam que João Batista era Elias, não é? Mas não era, não é? Quer dizer, ou seja, João Batista era cheio do Espírito Santo e era, como se diz eh, coloquialmente, tinha uma unção do Espírito Santo especial, ou seja, tinha esse poder de parte do Espírito Santo em uma medida grande, por assim dizer. Mas olha o que diz do Senhor Jesus. Não lhe dá Deus o Espírito por medida. Que quer dizer? O Senhor Jesus não tinha limite. Ele não tinha uma medida, não tinha assim um patamar, não. Porque o Senhor Jesus é Deus. Então, isso é o que completa esta ideia. Por mais que sim, que usado pelo Espírito Santo, João Batista conseguia transformar os corações das pessoas, ainda não era comparado com o que o Senhor Jesus ia fazer. Por quê? Porque ainda assim o João Batista é da terra e fala da terra. Tem um limite, tem um limite. É o que estava a explicar ele para os discípulos dele, que era muito importante esto de aqui acontecer, ele minguar, diminuir, para que o Senhor Jesus ficasse, bom, sempre esteve no controle, mas ficasse ao frente de tudo, porque o que o Senhor Jesus ia dizer era superior, e vamos ver isto mais em frente. A irmã Rebeca. Perdão. Ok. ¿Qué dice? Ah, en versículo. Uhum, 32. Ajá, 32, ¿no? uhum, Ah, sim, no, sí, 32. uhum, Aquí lo que le dio o vio, hizo testifica, en in-game aceita o su testimonio. Aquí está hablando Juan el Bautista y uhum, está hablando también Juan el discípulo amado, el que escribe el Evangelio de Juan. Y también Juan, el discípulo amado, uno de los apóstoles, está escribiendo, inspirados y guiados por el Espíritu Santo. ¿Y qué escribe en Juan 1:11? A ver, Juan 1:11, voy a leer. Juan 1:11. Vello para o que seu, o que era seu. Vello para o que sea seu.
os seus no recibieran. Aquí está hablando que el verbo fue hecho carne, que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo con mayúscula es nuestro Señor Jesucristo. Y que Él nació, Él se encarnó, aquel verbo fue hecho carne. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, aquí, testifica Juan el Bautista, pero también testifica Juan el discípulo amado. ¿Y qué dice? ¿Qué dice en el versículo? El que recibe su testimonio, testifica, perdón, lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. Y también dice aquí en tercera de Juan 18, ¿y qué? Perdón, Juan 3, 18 y 19. Que nele cree no he julgado, o que no cree ya está julgado. ¿Por qué tanto? Por cuanto no cree no nome de unigénito filho de Deus. O julgamento es que a luz veio so mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque sus obras eran más malas. ¿Esto es qué está diciendo? En nuestro Señor Jesucristo, en otro evangelio, no sé si es Mateo, Marcos, Lucas o Juan, dijo a los discípulos, a los que los seguían, a los que escuchaban su doctrina, sus enseñanzas, sus testimonios, y que veían y escuchaban sus grandes maravillas, prodigios, señales, milagros. Y dejó su doctrina, y dejó mandamientos, y dejó enseñanzas el maestro. Bueno, ¿qué les dijo? Si con el árbol verde hacen esto, todo esto que lo condenan, lo querían crucificar, le querían encontrar faltas, querían ponerles piedras de tropiezo, testigos falsos, querían acabar con él. Dice, si con el árbol verde hacen lo que hacen, ¿qué será con ustedes que son ramas secas? El Señor Jesucristo a los discípulos y apóstoles les llamó ramas secas. Y les llamó, oh generación perversa y adúltera, ¿hasta cuándo los he de soportar? ¿Hasta cuándo los tengo que estar ayudando? Y también en otra ocasión dijo a su pueblo Israel, generación de víboras. Y Juan el Bautista, él, el precursor del Mesías, también les dijo, generación de víboras, haced frutos dignos de arrepentimiento. Y dice, ¿y quién nos enseñó a arrepentirse y a huir de la ira de Dios? Hacer frutos dignos de arrepentimiento, y se refería a los escribas y fariseos hipócritas, que dice la Biblia que solviantaron al pueblo para que pidieran que fuera crucificado, o sea, que gritaban, crucifícale, crucifícale. No le recibieron, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Bueno, hasta ahí nada más. Muito bem. A explicação da irmã Rebeca foi boa e no resumo também lembrar do que comentou a irmã Rebeca, que se o próprio Senhor Jesus disse, se fazem tudo isto, ou seja, os perversos, não é? O mundo, se faz tudo isto mal para esta maldade, grande maldade, injustiça, a árvore verde, quanto mais vão fazer as pequenas ramas secas, ou seja, exatamente se fizeram isso com o Senhor Jesus, nós tampouco podemos nos ofender, ficar alarmados, tristes, angustiados, se às vezes não queremos ouvir nossos seres queridos ou amigos quando anunciamos a mensagem de salvação. Ao contrário, eu comentava hoje para um amigo dos Gideões, que ele é novo. Que, bom, ele já teve a oportunidade de quando fizemos um pequeno culto, uma reunião dentro de uma prisão em Viana do Castelo.
e um preso aceitou ao Senhor Jesus, graças a Deus, de forma pública. Aleluya. E Gloria a Dios. outros aceitaram, mas de forma mais discreta. Mas aquele de forma pública, esse realmente, pronto, graças a Deus, foi uma grande bênção. E também comentava para este amigo que ele é novo nos Gideões. Ainda precisas ver quando vamos nas escolas e os alunos, jovens, adolescentes, não é? Aceitam receber a palavra. Isso também dá muita alegria e gozo. Ou quando um polícia que já me tocou ver, de repente até glorifica a Deus quando damos a palavra de Deus dentro da PCP, não? Da esquadra da polícia, ou da GNR, ou os bombeiros também, já vi. Ou seja, ver que pessoas assim que normalmente é muito desagradável quando um polícia faz maldade e isso, não é? Ou quando te manda parar um polícia, não é algo desagradável. Ver que pessoas mesmo assim glorificam a Deus quando tu das a palavra é porque são o Espírito Santo, não é? Que, que toca a eles. Mas eu disse para o Júnior, pronto, este amigo chama-se Júnior. Mas, por outro lado, começa a orar, porque às vezes onde Deus nos prova é nos hotéis. Porque antigamente, falou do 2019 para trás, era o contrário, nos hotéis nos recebiam muito e todos os hotéis nos quartos, na gaveta de todos os quartos, encontravas um Novo Testamento e era alegria ir para os hotéis. Mas depois do 2019 e ainda pior na pandemia, é muito raro um hotel aceitar a palavra de Deus. Eles já não querem ter os Novos Testamentos nos quartos. Então, aí é onde te- Deus vai te testar. ¿Por quê? Porque estás a ver que nas escolas é velo, que nas prisões, graças a Deus, está a ser bom. Nos bombeiros agradecem muito. A polícia glorifica a Deus. Mas vais aos hotéis e quase querem te mandar embora. Eu disse para esse amigo Júnior, olha, nós temos que estar firmes, porque de repente o Espírito Santo em algum hotel, o Espírito Santo abre a porta e nota-se a diferença e aceitam. Mas majoritariamente não. Então temos que estar firmes e lembrar isto, não é? Que ao Senhor Jesus muitos rejeitavam. E ele disse: se a árvore verde fazem tudo isto, que ele é a videira verdadeira, não é? Quanto mais não vão fazer as pequenas ramas e secas, ou seja, nós, não é? Quanto mais, não é? Se ao próprio Deus crucificaram, a nós que nos espera mais. É isso, não é? Faz parte da vida de crente, faz parte, e é onde temos que estar firmes e não ficar tristes, nem angustiados, nem assim, oh, já não vou voltar a fazer porque é, é humilhante. Ah, o Senhor Jesus foi humilhado ainda mais, muito mais. Então, estar firmes no Senhor, falam que não, te mandam embora ou qualquer coisa, tu ficas firme. Não se trata de brigar nem de ficar com raiva, não, não. Simplesmente firme e ainda son, podes até sorrir e glorificar a Deus. Porque o Senhor Jesus disse, não é? Se em algum lugar ou casa não vos recebem, ou cidade, não é? Não é para brigar nem nada, simplesmente vais embora, não é? Só se o Espírito Santo te manda insistir é diferente, mas no geral o Senhor Jesus disse, vai embora. Não é a força, não é eles que não aceitaram, já é com eles e Deus, mas tu fizeste a tua parte. Enfim, 33. Aquele que aceitou o seu testemunho, ou seja, a contraparte, estávamos a falar dos alunos, os presos, os bombeiros, a polícia, todos eles, não é? Até os gerentes dos hotéis que aceitam, os que ainda aceitam, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Lá está, não é? Aquele que acredita
no Señor Jesús y las palabras que dice la Biblia, Él confirma que Dios es verdadero porque a propia palabra de Dios, la Biblia comienza a transformar Él y Él comienza a tener experiencias propias, pessoais, y con eso realmente confirma que Dios es verdadero, que no es una historia, que es verdad. Bueno, vamos a distribuir 3 rápidamente. A Irma Rebeca o 34, a Irma Paula o 35, e se houver tempo eu vou terminar no 36. 34. 34, 34. Porque aquel que Dios envió fa las palabras de Dios, pues no le da Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Vamos comentar o 34 e faltam menos de 7 minutos. Então vamos tentar fazer um pouco rápido. 34. 34. Porque aquel que Dios envió fa las palabras de Dios, pues no le da Dios o Espíritu por medida. Aquel que Dios envió, ¿a quién le envió? A nuestro Señor Jesucristo, a la palabra viva de Dios, al verbo hecho carne. ¿Qué dice en Isaías? Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para lo cual la envié. O sea, ¿qué es lo que quiere Dios Padre? El Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, porque hicieron un plan eterno, un pacto eterno, dicen hebreos, hicieron un pacto eterno, Elohim, o sea, la Trinidad. ¿Qué es lo que quiere Dios Padre? ¿Y para qué envió? La palabra de Dios desde Génesis a Apocalipsis habla del Señor Jesucristo, es cristocéntrica. Y Juan, el discípulo amado, el Evangelio según Juan, 3 cartas de Juan y el Apocalipsis, siempre está resaltando esa revelación del Espíritu Santo que el verbo fue hecho carne. Mismo Dios, perfecto hombre, perfecto Dios, el alfa y el omega. Y dice, el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu por medida. Dice en 2 de Corintios, porque el Señor, con mayúscula, el Señor Jesucristo, el Señor Jesús, es el Espíritu Santo con mayúscula. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y también las palabras que Dios oyó. En otras partes de Juan dice, lo que yo oí, dijo el Señor Jesucristo, Padre, las palabras que tú me diste, yo se las he dado. Dice, y el mundo no los conoció ni los recibió. Y en otra parte de Juan dice, la doctrina que yo os hablo y los enseño, dice, no es mía, sino de mi Padre que me envió. Dice, y yo testifico de lo que mi Padre me dio, yo doy testimonio de lo que mi Padre me dio. Y él es obediente, como dice en Filipenses 2. Dice, fue obediente y humilde, se humilló a sí mismo y fue humilde hasta la muerte y muerte de cruz. Y como él dijo, yo no vine a abrogar la ley y los profetas, vine a cumplir. Entonces, todo lo que recibía del Padre, todo lo que él también en Juan dice, el Padre y yo uno somos. Dice, y hasta ahora en otro versículo, el Padre y yo trabajamos. O sea, Dios no está de ocioso en una cama ya en el reino de Dios. Y entonces él deja la doctrina, su santa palabra, el Nuevo Testamento, el nuevo pacto en su sangre. Él reafirma los mandamientos, porque lo dijo el Señor Jesucristo y también en Romanos. El cumplimiento de toda la ley, la Torá, el Pentateuco dice, es el amor al prójimo. Y un nuevo mandamiento os doy. Y también dijo, el primero y más grande mandamiento es amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma, tu mente, tu corazón, tus fuerzas. El segundo semejante a esto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es su misma doctrina.
es la doctrina que recibió del Padre, la palabra que recibió del Padre, el mandamiento del Padre, la enseñanza del Padre y la obediencia, la humildad, la sujeción al Padre, por lo cual le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesucristo doblemos todas nuestras rodillas en los cielos, los santos ángeles, que son millones, en la tierra, los cristianos evangélicos, hijos de Dios, y aún dice, debajo de la tierra, en el infierno, lo van a reconocer los apóstoles de la fe que conocían la palabra de Dios y se fueron al mundo a pecar y murieron en sus pecados. Dice la Biblia, murieron en sus delitos y pecados, lejos de Dios, apartados de Dios. Están ahí, van a reconocer y reconocen, yo estaba en la verdad y dejé la verdad que era Jesucristo. Hay muchas falsas religiones, falsas denominaciones, falsas sectas. Yo estaba en la verdad y lo rechacé, fue apóstata, o sea, quiso herejías, quiso escuchar falsos profetas, falsas filosofías, falsas políticas, falsa ciencia, falsa materia. Se dedicó a lo material, no a lo espiritual. Dice, si habéis pues resucitado con Cristo, victoria, poned vuestra mira en el autor y consumador de la fe, vuestra mira en el reino de los cielos. Al reino de los cielos, dijo el Señor Jesús, se entra por la puerta estrecha. Y es una lucha constante de nosotros los cristianos. Por eso escudriñamos la palabra de Dios para obedecerlo, para luchar. Y que si hemos fallado, Él es fiel y justo para perdonar, pero cuando confesamos los pecados y nos apartamos del pecado. Bueno, hasta ahí. Hasta ahí. Muito bem, faltam 2 minutos, então vamos fechar agora e voltamos. A ver. Muito bem, já voltamos do intervalo e aqui a irmã Rebeca comentou 34, já lembrei. E só um comentário que posso adicionar interessante para nós pensarmos nisso é que quando esto era no tempo em que o Espírito Santo ainda não era enviado para a igreja, não é? Assim como o Senhor Jesus foi enviado primeiro e depois o Senhor Jesus foi e disse que ele enviaria o Espírito Santo e foi feito de facto no livro de Atos, podemos ver isso. E o Senhor Jesus disse, né, que quando viesse o Espírito Santo íamos poder fazer tudo que o Senhor Jesus fez e coisas ainda maiores. E claro, o Espírito Santo estaria conosco sempre. E então, capaz que então, se o Senhor Jesus disse a verdade, e acredito que sim, porque Ele é a verdade, então nós também, guiados pelo Espírito Santo e cheios do Espírito Santo, também podemos falar estas palavras de parte de Deus, não é? Porque inclusive tem dos dons do Espírito Santo, tem o dom de profecia e o dom de línguas e a interpretação das línguas, não é? E outros dons, não são os únicos, tem duas listas diferentes, de facto, que Paulo escreve. E então temos que pensar nisso, que nós já temos essa bênção e, digamos, esse acesso a todas estas coisas, não é? Muito bem. 35, que é a irmã Paula. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aqui também mostra a divindade e a soberania de Deus, não é? Porque Jesus diz, mais para a frente, penso que é no versículo 17, no capítulo 17, em que ele diz que todas as tuas coisas são minhas e todas as tuas coisas são tuas e nisso sou glorificado. E aqui ele tem autoridade, né? Ele, todas as coisas ele entregou nas suas mãos. Jesus tem todo o poder. Deus, Jesus e Deus, não é? Tem exatamente o mesmo poder. Porquê? Porque o Pai ama o Filho, não é? Como um pai ama o Filho,
Tá, pensei que já tinha ficado outra vez sem internet. Estavam assim muito quietinhos e pensei que a imagem estava parada, mas não, ainda estou com a internet. E é isso que eu estou a entender, não é? Que o pai ama o filho e todas as suas coisas entregou nas suas mãos, porque o que é do filho é do pai, o que é do pai é do filho. Pois. É. Também para completar, lembremos a divina Trindade, não é? O Espírito Santo é o Senhor Jesus é o Pai é o Espírito Santo. E é bem difícil compreender, não é? Como é que os três são a mesma pessoa e ao mesmo tempo são três pessoas individuais. Mas um dia vamos compreender melhor porque até o próprio Senhor Jesus é o que Ele quer, não é? Que nós sejamos também um com Ele, assim como o Pai e Ele são um. Mas pronto, continuemos. Um dia chegaremos lá e, e todo o entendimento será aberto, não é? Os olhos. 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Esta é a parte dura, mas é a verdade, não é? Temos que crer no Filho, no Senhor Jesus, para ter a vida eterna. No caso contrário, se não cremos, acreditamos nele, não teremos a vida eterna, que isso já é muito grave. E além disso, a ira de Deus permanece sobre ele. ¿Por qué a ira de Deus? Porque o Senhor Jesus muito bem disse, também Paulo, também João, e nas cartas, nós estamos condenados, não só condenados, sino que tanto pecado y tantas ofensas para Deus, claro que merecemos um castigo, isso é óbvio, não é? Está escrito e é uma realidade. E por isso muitas vezes se fala que o Senhor Jesus é o intercessor, o mediador entre Deus e os homens, o Senhor Jesus. ¿Por qué palabra mediador? Mediador é quando há uma guerra. Realmente por causa de nossos pecados, estamos en contra de Deus. Si permanecemos nos pecados. Então, se não temos a vida eterna e a salvação e o perdão, através da através da fé, da graça que o Senhor Jesus nos deu, não é? Através porque ele morreu na cruz e na cruz ele pagou o preço de toda esta maldade, as consequências de todos os nossos pecados, o castigo. Realmente é muito forte dizer, mas realmente a ira de Deus, não é? Foi paga tudo. É por isso que essa é a reconciliação, para não receber, permanecer na ira de Deus ou receber este castigo que vai vir, tarde ou temprano, em qualquer momento vai chegar para todos. Então, para não receber este castigo, esta ira, que temos que crer, precisamos crer no Filho, no Senhor Jesus, para ter a vida eterna, o perdão e a reconciliação, a paz. Muito bem, com isto encerramos hoje, graças a Deus. Só para ver no texto. Aqui tem a palavra. Hum? Muito bem, aqui tem a palavra, algumas palavras em grego que temos que relembrar para não enferrujarnos. E vamos ver rapidamente. A primeira, quando fala crer, lembremos que pistis é crer, acreditar, confiar, ter fidelidade. Então aqui está pistis, claro que pode estar conjugado, como este de aqui, pisteuon, não é? Que quer dizer isto, não é? Todo o que falamos. Pistis, lembrem essa palavra. Fé, crer, fidelidade, confiar, não é? E vida eterna, ou seja, vida no sentido espiritual, Zoe, não é? Que é o Senhor Jesus. E eterna, para quem
eterna, que para quem esqueceu é aionion, ou aionios, né? E pronto. Se querem saber como é ira, é orgue. Orgue. A ira de Deus. Muito bem. É isso, esse é o vocabulário de hoje e vamos para a gramática. É que hoje não vimos tanto o manuscrito, mas às vezes é mais complexo e é mais necessário, já sabemos, não é? Hoje não foi tanto, mas revimos um bocadinho de palavras, não é? Agora vamos para a gramática. Desta vez vamos avançar um pouco mais. Da última vez que lemos foi de aqui a aqui. Só que já foi a, não sei, umas 3 aulas talvez. Porque sim, não, nem sempre os mesmos, a mesma dinâmica. Às vezes é mais teoria gramatical, às vezes é leitura e às vezes diretamente a Bíblia, que também é bom para aplicar o que aprendemos aqui, aplicar aqui, que é nosso alvo. Hoje então vamos avançar mais um bocadinho. Na última semana foi este parágrafo, que eu vou ler rápido, só para lembrar, e vamos avançar realmente daqui. Este é grande. Não sei se vamos ver tudo, mas já veremos. Então, diz assim: Hoi filoi, paisusin. Os amigos brincam, jogam. Pu paisusin autoi. Lembremos que este pergunta, não é esta. Pu, onde brincam eles? Eles em tot gimnasterio paisusin. Eles jogam no recreio, no pátio, não é? Na área de jogos. Lambanus sines fairan canepeita auten pempusin. Pegando a bola, esfairan, e depois a jogam. Ou seja, jogam ela, não é? A bola. A la tipoiei o Eusebius, mas o que faz o Eusebius? E estamos aqui esta imagem, não é? Autos, gar, ele de facto, o paisei, não joga. O paisei rofilos, não jogam o amigo, ou seja, o Eusebius, não é? A la frontisei, e essa era a nova palavra, que é pensar pela ansiedade, preocupar-se muito. Frontisei. Vamos continuar. Frontisei, cai frontisei. Se preocupa e se preocupa. O Eusebius, o Eusebio, não é? Frontisei, cai frontisei, o Eusebius. Diati frontisei autos. Diati é por quê? Por que preocupa-se ele? Por que preocupa-se ele? Frontisei autos. Autos frontisei hodidáscalos legei. Autos ele se preocupa, frontisei, porque, lá está, hoti é a pergunta, por quê? É a pergunta de a ti. Por quê de a ti? Por quê? E hoti é quando respondemos. Ele se preocupa porque é a resposta, não é? Hoti, por quê? Hoti hodidáscalos legei. Porque o professor, lembrem que hodidáscalos é o professor. Porque o professor diz. Legei é ele diz. Legei, né? Hodidáscalos legei. Eusebie, lembrem do vocativo. O normal como é Eusebios, lá está, termina em os. Quando é vocativo, ou seja, que alguém te manda chamar, ou tu mandas chamar alguém, é muda a terminação.
Eusebios, Eusebie. Eso já tínhamos visto anteriormente. Se depois alguém quiser rever isso, na outra aula podemos fazer. Eusebie, badize, aí é um imperativo, já também temos estudado isso. Não é frontizei, não é badizei, não. É badize. Termina em epsilon. Uhum. Então, Eusebie, Se detuvo el badize, internet. já estão a ouvir? Já estão melhor? Sí, es que se detuvo el internet. Ajá, Quanto se tempo detuvo. parou? Mais ou menos? Ok. Medio minuto. Medio Medio. minuto. Ah, então, Ujú. estava a dizer, Eusébie é o vocativo, ou seja, o nominativo, ou seja, o normal é dizer o Eusébios. Mas quando tu chamas a alguém ou alguém te chama, termina com diferente, não em os, em e. E isso depende do verbo. Uhum. Para outra vez ou estão ali? Ah, estão ali, muito bem. Então, eso ya teníamos visto vocativo antiguamente, mas si quieren en otra aula podemos ver otra vez. Y este imperativo, vean, Eusebie, vadize, o normal sería vadizei, si fuese tercera persona, vadizei. Mas este es un imperativo, está mandar, vadize, termina en epsilon. Eso ya también estudiamos, acho que o ano pasado, mas podemos rever si quieren después. Eusebio, badize prostopinacion. Lembrem que pinacion é o quadro. E prosto é em direção a. Eusebio, badize prostopinacion. Cai e lue. Outra vez não termina em iota, termina em epsilon, como este de aqui. Vou apagar isso. Cai lue tomeletema. Ou seja, o professor diz, Eusebio, vai para o quadro. En español sería pizarra o pizarrón. ¿Ya? Vai para o quadro e lue é resolve. Cai lue tomeletema. É o que dice o profesor. Epeita tocodonium authis egei. Novamente, epeita já temos visto novamente. Tocodonium. Que é tocodonium? Tocodonium é a campainha. Vamos ver se encontro ela por aqui. Estava por aqui. Olha, aunque já avançamos muito, não parece mais. Vê? Vê quantas páginas? Vamos ver se chegou lá. Ah, aqui estava o vocativo, vejam. Aqui está, Eusebio. Enfim, tocodonium, a campainha. Ti, 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 ti. Tocodonium. Tocodonium é rei. A campainha toca, não é? Tocodonium é rei. Ou como falamos no espanhol, salvado por la campana. Ou seja, o professor ele já tinha aí, já tinha apanhado ele, já mandou para ir para o quadro para resolver um exercício e justo nesse momento Tocodonion é rei. E tínhamos visto esta outra palavra, authis. Authis é novamente. Authis. Por exemplo, se nos queremos despedir entre nós é eis authis. Eis authis quer dizer até a próxima. Eis authis. Tocodonion é rei. Vírgula. Hoi filoi, ou seja, os amigos, authis, novamente, prostodidascaleion, trechosin, kai hodidascalos, authis legei. Eusebie, bradisei prostopinacium kai lue tomeletema. Ou seja, o professor insiste, não é? E aqui ficamos, ou seja, os amigos, novamente,
eh, correm para a escola e o professor novamente diz, Eusébio vai dizer, anda para o quadro e resolve o exercício. Meletema é exercício, o problema, não é? Que quer dizer? Se lembramos a história, eles já estavam a jogar a bola na, na área no pátio, no recreio. Aqui está, não é? Porque estavam no intervalo. Mas, novamente, tocou a campainha e os amigos novamente vão para a sala de aulas. Todo didascaleiam, aqui está. E outra vez o professor não esqueceu. Quer apanhar o Eusébio, né? Não quer perdoar ele, não. Quer que mesmo ele sofra. Muito bem, é isso. Por aqui vamos deixar. Vamos refletir nisso e na próxima semana vamos fazer exercícios de leitura. Tá bem? É isso por Está hoje. bien.